O Zelensky acusa o Vladimir Putin de um ataque, o maior ataque aéreo dessa guerra desde o início, desde 2022. E ele culpabilizou o Donald Trump. Hoje a gente vai entender o porquê o Donald Trump não rompe com o Vladimir Putin. Quais os interesses em cima disso? É estratégico do ponto de vista da Rússia e dos Estados Unidos também. Tá rolando um feriado em Kiev, ou Kiev, na Ucrânia, que é o Dia de Kiev. É um feriado que existe desde os anos 80, que geralmente dura 2 dias. É sempre o último domingo de maio. E aí você teve ataque. Só que do outro lado, a Rússia também acusa a Ucrânia. A Ucrânia acusa a Rússia de ter enviado, de ter atingido regiões de Kiev e outras regiões da Ucrânia com pouco mais de 60 mísseis e quase 300 drones. Ataques de drones são muito pesados. Considera-se então que foi o maior ataque desde 2022, o ataque aéreo. E a Rússia fala também que interceptou mais de 100 drones da Ucrânia. Mas vamos lá ver o que o Zelensky falou na sua rede social, na X ou no Twitter. Lembrando que eu joguei a tradução livre direto do Twitter aqui, ele diz assim: hoje equipes de resgate trabalham em mais de 30 cidades e vilarejos ucranianos após o ataque massivo da Rússia, onde, por for necessário, o trabalho continua. Nossos serviços de emergência estão em terra, prestando assistência e apoiando as pessoas. Obrigado. Quase 300 drones de ataques foram lançados pelos russos durante a noite, a maioria deles Shaheds, que são o tipo de drone. Além disso, quase 70 mísseis de vários tipos foram disparados, incluindo mísseis balísticos. Os alvos foram Kiev e a região, bem como as regiões de... Aí ele fala o nome das regiões, então não vou entrar necessariamente aqui. Foram ataques deliberados contra cidades comuns, prédios residenciais comuns. Foram destruídos e danificados. Em Kiev, dormitórios, departamentos de história da universidade foram atingidos. Também houve ataques contra empresas. Tragicamente, pessoas foram mortas, incluindo crianças. Meus pêsames. Cada ataque terrorista russo é motivo suficiente para novas sanções contra a Rússia. Então ele já faz aquela pressão de falar, ó, a gente tem que sancionar mais ainda a Rússia. E a gente já falou muito aqui de sanções. A Europa apoia o Zelensky. O Trump não está apoiando, está pedindo a retirada de sanções, né? A Rússia está prolongando essa guerra e continua matando todos os dias. O mundo pode entrar em um fim de semana de folga, mas a guerra continua, independentemente dos fins de semana e dias da semana. Isso não pode ser ignorado. Aí que tá, aí entra a crítica pesada dos Estados Unidos. O silêncio dos Estados Unidos, o silêncio de outros ao redor do mundo, só encoraja Putin. Então ele está falando que o Trump, os Estados Unidos, no governo da gestão Trump, é conivente, né, com os ataques da Rússia. Sem uma pressão verdadeiramente forte sobre a liderança russa, essa brutalidade não poderá ser detida. Sanções certamente ajudarão. A determinação importa agora. A determinação dos Estados Unidos, dos países europeus e de todos aqueles que, ao redor do mundo, que buscam a paz. O mundo conhece todas as fragilidades da economia russa. A guerra pode ser detida, mas somente com a necessária força de pressão sobre a Rússia. Putin deve ser forçado a pensar não em lançar mísseis, mas em pôr fim à guerra. Então, um ponto importante aqui, que ele não está pedindo, isso é interessante de falar, ele não necessariamente está pedindo apoio militar, tá bom? Como ele sempre pede também. Aqui ele já está fortalecendo o discurso das sanções, impor mais sanções à Rússia para isolar cada vez mais a Rússia na economia. Por que ele está falando isso? Porque parece que a Europa, por exemplo, a Europa defende as sanções, os Estados Unidos não. Mas a Europa, recentemente, inclusive, tem pedido, está dando sinais que poderia, sabe, com um possível acordo de paz, a fragilizar, né, a flexibilizar essas sanções. Principalmente porque a Europa está precisando do gás russo. Vocês sabem disso. A Alemanha está precisando do gás russo, pra vocês terem noção. Então ele quer que essas sanções continuem e aumentem. Ele não quer um retrocesso, porque ele acredita que se isso acontecer, o Putin vai deliberadamente continuar atacando. Tá? Então ele colocou aqui, como eu falei para vocês, a Rússia anunciou que também recebeu ataques de drones na Rússia, interceptou cerca de 100 drones, tá bom? Agora vamos falar do porquê que o Donald Trump ele não rompe, ou ele está parecendo estar mais próximo do lado do Vladimir Putin. Antes de falar,
Lembrando, eu estou tomando aqui o meu cafezinho Vero. Um café de qualidade para vocês. Eu recebo mensalmente o Café Vero e eu vou deixar o nosso cupom de desconto aqui para vocês e o link da Vero na descrição para vocês entrarem e receberem mensalmente esse café também. O nosso cupom de desconto é o Café Dialético, café muito gostoso, inclusive para você aí acompanhar esses vídeos e os estudos de atualidade de geopolítica também, tá bom? Então não deixe de conferir. Vamos lá, por que o Donald Trump não rompe com o Putin? Primeiro, assim, existem alguns pontos, como alguns vão dizer, algumas camadas em relação a isso. Tem a questão da admiração da personalidade, mas eu acho que esse é o ponto que a gente não deve ficar só aprofundando nisso, porque a história não pode ser tão rasa assim. Logicamente que existem interesses. Existe uma questão estratégica militar, que eu acho que é muito importante, porque como a gente já sabe, a gente já falou aqui, a Rússia é o país com o maior número de ogivas nucleares, certo? Então há uma questão de... Os Estados Unidos, vocês já podem perceber, como país imperialista, como que funciona a atividade de um país imperialista. E aqui eu não estou tirando, não estou deixando de fazer crítica à Rússia, tá? A Rússia é do Vladimir Putin. Os Estados Unidos, um país imperialista, ele funciona atacando os menores. Um país imperialista raramente ataca os países que são potências que podem chegar em algum aspecto no seu patamar. A Rússia é o país que mais tem ogivas nucleares do mundo, ogivas nucleares ativas. Os Estados Unidos não está longe, ele está muito pertinho ali, 6.000 para a Rússia de ogivas nucleares, muitas foram aposentadas, mas outras são armazenadas, outras estão ativas. Os Estados Unidos tem quase isso também. A Rússia é aliada da China, que também tem ogivas nucleares, que é aliada do Irã também, que os Estados Unidos acusa de ter fabricação de arma nuclear, apesar do Irã falar que não. Mas existe uma aliança militar, certo? Principalmente entre Rússia e Irã, se a gente parar para pensar, mas com a China também. Então é uma questão estratégica. Um país do porte dos Estados Unidos imperialistas, você vê que eles atacam países que eles entendem que não teriam interferência até então externa, ou interferência estrangeira, de países que são potências militares também. Então, vocês veem, por exemplo, o que o Donald Trump fez de ataque até agora? Ele apoia Israel, o ataque de Israel em Gaza, o genocídio, a falar em ataque é outra coisa, é genocídio, certo? Porque ele sabe que a Palestina tem poucos recursos para se defender, recursos por si só. E qual que é o primeiro ataque que o Donald Trump fez durante o seu governo? E até então o único direto, tá? Os Houthis. Então ele atacou o Iêmen, que ele sabe que ali ele vai reinar sozinho, basicamente, certo? Então tem esse ponto de vista que é um ponto de vista estratégico militar. Mas existe um ponto de vista econômico, comercial. Por quê? Porque o Volodymyr Zelensky da Ucrânia já deixou muito claro a famosa, quando ele fala assim, as terras da Ucrânia não estão à venda. Os Estados Unidos estão em busca de terras raras para poder minerar, porque ele quer o crescimento tecnológico dos Estados Unidos, independente das relações comerciais com a China. Você tem que conectar as coisas. Olha onde que a gente chega. Olha onde que a gente chega. A China está nesse processo de guerra tarifária, guerra comercial, que é um termo que os Estados Unidos usa contra a China. E eles estão tendo dificuldades de trocas ou de relações comerciais entre matéria-prima, certo? A gente está vendo isso, inclusive. A NVIDIA anunciou que vai produzir um chip mais barato para a China agora, está pretendendo construir um escritório, numa rede de científica de estudo na China e os Estados Unidos, e eles não estão trocando essas informações, certo? A gente já sabe, a gente já falou isso mais de 1000 vezes. Então, os Estados Unidos têm lá as suas saídas. O que ele está querendo? Está querendo a Groenlândia, então existe uma tensão na Groenlândia. Ele fez a proposta das terras raras da Ucrânia, mas o Volodymyr Zelensky falou que não. Isso não é negociável até agora, para o Volodymyr Zelensky, não significa que vai ser para sempre assim, mas até agora não é negociável. E aí, a Rússia também tem terras raras importantes. Então, assim, um acordo, sabe, uma questão do Donald Trump ficar cheio de dedo com Vladimir Putin e buscar um acordo de paz representa para os Estados Unidos, e isso também é bom para a Rússia do ponto de vista econômico, porque a Rússia tem ficado isolada do ponto de vista econômico em relação à Europa e os Estados Unidos.
certo? Mas principalmente a Europa. Um grande mercado russo era a Europa, mas com as sanções isso reduziu drasticamente. Para a Rússia é interessante você ter um acordo comercial de alumínio e de terras raras com os Estados Unidos, produtos ou setor econômico que os Estados Unidos estão precisando neste momento. Então você tem os Estados Unidos tentando negociar cada vez mais com Vladimir Putin, porque na Rússia também tem o que o Trump quer. Compreenderam? Então ele tenta forçar de todos os lados. E aí gera esse incômodo do Zelensky de achar, de falar que o Trump ele é conivente com a situação russa. Só que vamos lembrar também, que acho que é importante destacar aqui, que a paciência do Donald Trump está se esgotando, né, nos últimos tempos aí. Inclusive o Vance, e o que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e a porta-voz, né, que é a Kate Leavitt, do porta-voz da Casa Branca, falaram que o Donald Trump está cansado com essa situação e que é uma possibilidade dos Estados Unidos se retirar também desse tipo de negociação, certo? Mas também pode ser também um blefe, né? Isso pode ser uma forma de jogada para falar, ó, sem a gente, então a gente vai sair, né? A gente vai sair fora. E se isso acontece, isso abre caminho também para a Rússia continuar nessa guerra, tá? Então é um ponto bem delicado, é um ponto bem complexo de se entender, sabe? É um ponto bem complexo. Por que que o Putin não... o Trump ele não se afasta do Vladimir Putin? Porque existem interesses, né? Interesse do ponto de vista militar, estratégico, do ponto de vista principalmente econômico e comercial, tá? Então, esse é o ponto. Mas eu quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Lembrando que esses ataques que aconteceram agora, sabe, tanto do ponto de vista russo quanto do ponto de vista ucraniano, né, porque os dois lados estão se acusando, eles aconteceram nas vésperas aí daquela troca de 1.000 prisioneiros de cada lado que foi estabelecido em Istambul. O único acordo que Rússia e Ucrânia conseguiram chegar naquele acordo de Istambul, que não foi um acordo de paz, eles não conseguiram chegar nem um cessar-fogo, nem um acordo de paz, foi a troca de 1.000 prisioneiros de cada lado, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo.